A paz do Senhor Jesus Cristo, boa noite a todos, me chamo Alessandro Jovino e hoje trago uma palavra poderosa de Deus para fortalecer a sua fé. O tema de hoje é fidelidade que fecha a boca dos leões. Você já passou por situações em que ser fiel a Deus parecia perigoso ou impopular? Hoje vamos aprender com Daniel que mesmo em meio à ameaça de morte permaneceu firme e por isso Deus fechou a boca dos leões. Mas antes de irmos para a palavra do Senhor, se inscreva no canal, curta e compartilhe esse vídeo para que o YouTube venha entregar para o máximo de pessoas. Vamos à palavra de Deus. O texto base se encontra em Daniel, capítulo 6, versículo 1 ao 28. Vai demorar um pouquinho, mas é importante para que nós possamos entender a palavra de Deus e que o Senhor possa dar entendimento dessa palavra e para ser transmitida de uma forma clara e limpa para todos vocês. Vamos à palavra do Senhor? Livro de Daniel, capítulo 6, versículo 1 ao 28 a seguir. Dário achou por bem nomear 120 sátrapas para governarem todo o reino e colocou 3 supervisores sobre eles, um dos quais era Daniel. Os sátrapas tinham que prestar contas a eles para que o rei não sofresse nenhuma perda. Ora, Daniel se destacou tanto entre os supervisores e os sátrapas por suas grandes qualidades que o rei planejava colocá-lo à frente do governo de todo o império. Diante disso, os supervisores e os sátrapas procuraram motivos para acusar Daniel em sua administração governamental, mas não conseguiram. Não puderam achar nele falta alguma, pois ele era fiel, não era desonesto nem negligente. Finalmente esses homens disseram: jamais encontraremos algum motivo para acusar esse Daniel, a menos que seja algo relacionado com a lei do Deus dele. E assim os supervisores e os sátrapas de comum acordo foram falar com o rei: ó rei Dário, viva para sempre. Todos os supervisores reais, os prefeitos, os sátrapas, os conselheiros e os governadores concordaram que o rei deve emitir um decreto ordenando que todo aquele que orar a qualquer Deus ou a qualquer homem nos próximos 30 dias, exceto a ti, ó rei, seja atirado na cova dos leões. Agora o rei emite o decreto e assina para que não seja alterado conforme a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogado. E o rei Dário assinou o decreto. Quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém, e ali fez o que costumava dizer: 3 vezes ao dia ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus. Então aqueles homens foram investigar, encontraram Daniel orando, pedindo ajuda a Deus, e foram logo falar com o rei acerca do decreto real. Tu não publicaste um decreto ordenando que nestes 30 dias, todo aquele que fizer algo pedindo a qualquer Deus ou a qualquer homem, exceto a ti, ó rei, será lançado na cova dos leões? O rei respondeu: o decreto está em vigor, conforme a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogada. Então disseram ao rei: Daniel, um dos exilados de Judá, não te dá ouvidos, ó rei, nem ao decreto que assinaste. Ele continuou orando 3 vezes por dia. Ele estava falando de Daniel aqui. Quando o rei ouviu isso, ficou muito contrariado e decidiu salvar Daniel. Até o pôr do sol fez o possível para livrá-lo, mas os homens lhe disseram: lembra-te, ó rei, de que segundo a lei dos medos e dos persas, nenhum decreto ou o edito do rei pode ser modificado. Então o rei deu ordens a eles, trouxeram Daniel e jogaram na cova dos leões. O rei, porém, disse a Daniel que o seu Deus, a quem você serve continuamente, o livre. Tamparam a cova com uma pedra, e o rei o selou com o seu anel selo e com os anéis dos seus nobres, para que a decisão sobre Daniel não se modificasse. Tendo voltado ao palácio, o rei passou a noite sem comer e não aceitou nenhum divertimento em sua presença. Além disso, não conseguiu dormir. Logo ao alvorecer, o rei se levantou e correu para a cova dos leões. Quando ia se aproximando da cova, chamou Daniel com voz que revelava aflição: Daniel, servo do Deus vivo,
Será que o seu Deus, a quem ele serve continuamente, pode livrar dos leões? Daniel respondeu: ó rei, viva para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo que fechou a boca dos leões. Eles não fizeram mal algum, pois fui considerado inocente à vista de Deus. Também contra ti não cometi algum mal, ó rei. O rei muito se alegrou e ordenou que tirasse Daniel da cova. Quando o tiraram da cova, viram que ele não havia nenhum ferimento, pois ele tinha confiado no seu Deus. E por ordem do rei, os homens que tinham acusado Daniel foram atirados na cova dos leões, junto com as suas mulheres e os seus filhos. E antes de chegarem ao fundo dos leões, os atacaram e despedaçaram todos os seus ossos. Então o rei Dário escreveu aos homens de todas as nações, povos e línguas de toda a terra: paz e prosperidade. Estou editando um decreto para que todos os domínios do império os homens temam e reverenciem o Deus de Daniel, pois ele é o Deus vivo e permanece para sempre. O seu reino não será destruído e o seu domínio jamais acabará. Ele livra e salva, faz sinais de maravilhas nos céus e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Assim Daniel prosperou durante o reinado de Dário e de Ciro, o persa. Aleluia, que palavra maravilhosa, uma palavra que fortalece a nossa fé, né? Um profeta que surgiu, né, escolhido por Deus para engrandecer o nome do nosso Senhor. Então é isso. Daniel, ele veio para nos provar que a fidelidade com Deus nos salva de perigos, nos salva até mesmo do improvável, das situações que são criadas, né? Na palavra, no texto da Bíblia, fala que Daniel foi muito perseguido. Eu imagino ali Daniel passando a sua austeridade, né? Tranquilo, porque Daniel era um profeta que revelava os sonhos e tinha visões de Deus para os reis da época. E nessa época em questão era o rei da Pérsia, que ficava na Babilônia. Então, e ali Daniel estava tranquilo, ninguém conseguia achar nada contra Daniel. Nada. Então foi quando criaram um cenário. E olha que isso é tão importante e perigoso. Quando você está quieto, ali, na dispensação do Senhor, as pessoas elas entram em conluio e formam um cenário para te incriminar, para te colocar numa situação difícil. E ali naquela época reuniram governadores, sátrapas, supervisores, pessoas da alta cúpula, da nobreza do rei, para tentar achar alguma coisa contra Daniel. E eles acharam não contra Daniel, mas contra a fé dele, contra a fé de Daniel. Foi ali onde levaram até o rei uma autoridade, né? Levaram para uma autoridade dizendo que emitisse um decreto, né? Para que não seja adorado outro Deus que não fosse o rei. Então, ali Daniel, ele já, a fidelidade dele já se distingue dos demais. E assim também somos com nós, né? Com você. Mas a fidelidade nos coloca como alvo das pessoas, da perversidade das pessoas, né? As pessoas, elas não querem ver nem bem e nem melhores do que elas. Essa é a grande verdade. Mas Daniel permaneceu firme do começo ao fim, né? Então, porque ele havia um espírito excelente, era um trabalhador, era honesto, né? Ele sempre estava em movimento. Os reis chamavam ele para interpretar os sonhos, e tudo que Daniel interpretava, tinha entendimento dos sonhos, acontecia. E Daniel foi ganhando essa credibilidade, né? Então é fiel, trabalhador, por isso que ele despertou a inveja, né? Então, quem é fiel a Deus vai se destacar, e isso pode incomodar.
Mas ninguém pode impedir os planos de Deus sobre as nossas vidas. Ninguém pode impedir. Mesmo que a pessoa tente arrolar alguma coisa contra a minha pessoa, contra a tua pessoa, a palavra de Deus, ela não volta vazia, ela tem que se cumprir, mesmo que seja difícil, mesmo que inicialmente já comece a se formar um cenário, porque nessa situação de Daniel, as pessoas do próprio convívio do trabalho dele, olha só, formaram, né, se reuniram de uma forma maligna, espiritualmente maligna, para colocar o Daniel em más lençóis, porque Daniel adorava Deus, nosso Deus, e foi nesse momento que tentaram atingir a fé de Daniel. Então o decreto foi contra a fé, mas Daniel mesmo assim permaneceu firme nas promessas do Senhor na vida dele e não se escondeu. Daniel não se escondeu, permaneceu firme como uma rocha. Então quando Daniel ele soube, ele que tinha editado um decreto e assinado, ele se colocou de joelhos, né? Ele se colocou de joelhos, orou 3 vezes ao dia, como de comum. Ele continuou fazendo a adoração ao nosso Deus. Isso não impediu de Daniel orar, né? A Bíblia fala que a janela do quarto dele, né, ficava em vista a Jerusalém, e ali ele não se escondeu, e as pessoas viram, né, os nobres, as pessoas viram Daniel adorando Deus, mesmo com um decreto vigente, que não poderia adorar nenhum Deus se não fosse o próprio rei. Então ele não parou de orar, né? Não tentou esconder a sua fé, ele continuou fazendo o que sempre fez, né? Então assim, hoje, se a gente se depara com uma perseguição, quando a perseguição vier, nós devemos permanecer firme e se lembrar da história de Daniel, né? Não vamos mudar a nossa adoração por medo do sistema, de alguma opressão, né? De alguma regra que estão criando, e rebater com a palavra de Deus, engrandecer e dizer para essa pessoa, para quem te afronta, Deus vai fazer, Deus está providenciando, Deus vai fazer. Então tem que falar de forma enfática, porque é isso que Deus faz. Se não for Deus na nossa vida, nós não conseguimos dar um passo adiante. Nós somos totalmente dependentes de Deus. Ai da gente se a gente, se a gente for, se acharmos autossuficiente, nós não somos autossuficientes. Um exemplo foi essa semana que, como no vídeo que eu expliquei, é só colocar uma enfermidade, a gente não é nada, nós não somos nada, não tem estrela, não tem patente, não tem poder, não tem dinheiro na conta, não tem nada que faça dizer que você é autossuficiente. Nós somos totalmente dependentes de Deus. Então a cova, Daniel nesse momento, as autoridades levaram até o rei uma fofoca, né? Uma fofoca dizendo assim: olha lá, ó, Daniel, orando ao Deus que não seja o que está no teu decreto. E não teve jeito, o rei teve que fazer cumprir, com muita dor no coração, porque o rei tinha apreço por Daniel, né? O rei, Daniel já tinha mostrado para o rei da sua fidelidade, lealdade aos trabalhos que eram feitos dentro do palácio, né? Eu imagino, né, que seja. Mas mesmo assim, a pressão do inimigo foi tão grande que eles tiveram que encaminhar Daniel à cova dos leões, né? Então a cova ela é real, mas Deus envia os seus anjos ali naquele momento. Daniel não deixou de crer que Deus ia livrá-lo. Daniel era tão convicto na fé dele
no que ele adorava, no que ele, a fé sem ver, ele acreditava ali que Deus ia livrar ele, como das outras vezes livrou Daniel. Quantas e quantas vezes nós nos deparamos com pessoas que nos jogam na cova do leão, cria situações, às vezes pelas nossas costas a gente nem fica sabendo. E tudo isso é espiritual. Não vá pensando que só porque reuniu 10 pessoas, não, é espiritual. E só quem pode desfazer de uma situação impossível é Deus, é nosso Senhor Jesus Cristo. Às vezes a gente confia demais nas pessoas, nós não podemos. Nós devemos confiar no Senhor. E se tiver alguma coisa para decidir, converse com Deus, entre no quarto, no secreto e ore ao Deus. E a palavra de ordem hoje, nos dias atuais, na atual conjuntura, é vigiai-vos e depois orar. Não é orar e depois vigiar, é vigiar e depois orar. E ainda mesmo assim, Deus permite, como permitiu Daniel ir para a cova. Mas Daniel perseverou, Daniel acreditou, Daniel falou ao Deus, ao nosso Deus, que enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões. Daniel foi lançado à cova, mas não estava sozinho. Deus, ele não evita o problema. Ali para Daniel, Deus não evitou o problema. A cova era real. Se materializou. Desejaram tanto mal a Daniel que se materializa. Se a gente não vigiar, se a gente não tomar cuidado, se a gente não orar, se materializa. E só Deus para te tirar dessa situação, para me tirar dessa situação. Mas ali Deus estava a todo momento com Daniel. Imagina você estando dentro de uma cova com leões, sentença de morte aí. Como que a fidelidade livrou Daniel? A fidelidade, isso é um exemplo de fé, é um exemplo para todos nós, porque essa palavra falou comigo primeiro, para depois falar com você. Às vezes a gente pode estar com o coração aflito, angustiado daquilo que não acontece ainda, mas essa palavra ela faz com que a gente permaneça firme, com fé. E Daniel permaneceu. Deus não prometeu a Daniel livrar da cova, mas na cova livrou ele. Daniel teve que presenciar tudo, passar por tudo, pelas perseguições, pela injustiça, pela pena injusta que foi imputada a ele. Daniel teve que passar por tudo isso. E a gente pensa, né? Poxa, será que Deus não poderia evitar? Aí que é a grande jogada. Deus nos observa para saber se nós continuaremos fiel à palavra dele, se nós continuaremos perseverando e acreditando que só Deus colocou Daniel e Deus tirou Daniel da cova dos leões, por conta de uma palavra chamada fidelidade. Quando nós somos fiéis, o céu se move a nosso favor. Gravem isso. Quando nós somos fiéis, o céu se move ao nosso favor. Deus faz mover as águas. Deus remove a pedra. Deus está conosco quando nós somos fiéis. Porque a fidelidade de Daniel tornou um testemunho público para milênios, gerações, e serve para a nossa vida. A Bíblia é um manual de instruções para nossas vidas. Se a gente se ater, ter entendimento do que aconteceu com Daniel, nós vencemos todas e qualquer cova de leões. E aí o rei Dário, ele reconheceu, uma autoridade constituída da época reconheceu e escreveu: paz
vos seja multiplicada. O Deus de Daniel, o Deus vivo. Porque o grande fundamento aqui é para enaltecer, engrandecer o nome do nosso Senhor. Porque só Ele pode tirar, mais ninguém. Ninguém. Porta que Deus fecha, nenhum abre. E porta que Deus abre, nenhum homem fecha. Isso é forte. É uma revelação de Deus para a minha vida e para a tua vida. O livramento de Daniel levou o nome de Deus a ser exaltado entre as nações. Então isso não foi só para livrar Daniel. Tudo tem um propósito debaixo do céu, aqui nessa terra de viventes. Tudo tem um propósito. Deus permite. E quando eu falo isso, eu tenho autoridade de falar isso, porque Deus permitiu tantas coisas na minha vida. Vocês acham que eu queria estar aqui pregando? Não. Mas é uma ordem. Deus deu uma ordem. Leve a minha palavra, enalteça o meu nome. Mostre que eu ainda faço prodígios, eu faço milagre, eu ainda curo, eu ainda entro na casa, eu ainda faço reboliço, eu ainda coloco tochas de fogo protegendo essa família. O Espírito Santo de Deus me colocou aqui. Se não fosse isso, a minha vida estaria perdida. Acordaria todos os dias sem senso de propósito, com sonhos engavetados, com sonhos entulhados. E eu estou levando hoje a palavra de Deus para você. Uma palavra clara, uma palavra com zelo, responsabilidade, para que a gente não venha nos amedrontarmos na cova dos leões, em situações que nos colocam por medo. Porque Deus está com a gente. Deus é um socorro bem presente. Deus é urgência e emergência quando estamos na UTI, quando o nosso coração, a nossa mente está na UTI. Deus vem em nosso favor, Deus vem em nosso socorro, como veio para Daniel, veio para mim, virá para você. Não baixe a cabeça, não esmoreça, levante, porque a palavra de Deus é para isso. Levanta os caídos. As misericórdias do Senhor nos alcançam todos os dias, são renovadas todos os dias. Persevere e continue, não pare de caminhar. Não temas ao inimigo, mesmo que o inimigo fale para você que você não vai conseguir, você vai levantar a mão, mas se eu não conseguir, Deus vai conseguir por mim. Deus está na peleja, na minha frente. E comece a declarar: 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, eu não serei atingido. Deus vai proteger todos os nossos caminhos. Ei, deixa eu falar uma coisa para você. Deus te conhece desde o ventre da tua mãe. Deus que formou os teus passos. Deus que acompanhou toda a tua jornada, até o que deu errado, até o que deu certo, até que Deus te preservou de tomar uma decisão. Deus formou os teus passos, mesmo sem entender, mesmo a gente achando que está andando na contramão, mas é Deus que permite tudo isso. A sua fidelidade em tempos difíceis pode influenciar reinos, governos e gerações. Deus usa os que não se dobram. Deus usa os que não se dobram, não vão nos dobrar. Continue firmes, confiando. Não deixe esses sonhos serem engavetados. Ore a Deus, faça um propósito com Deus, jejuem com Deus, chame a família junto, pega na mão da esposa, pega na mão do marido e leve-o para dentro do quarto. Ore no secreto, faça um propósito em comunhão. Abra o seu coração para Deus. Só Ele, só o nosso Senhor é o nosso psicólogo universal.
Ele pode nos tirar da cova do leão e somente Ele pode nos dar a vitória, para que nós venhamos testemunhar publicamente que Deus me tirou de uma situação criada por homens, mas pelo Espírito Santo de Deus é que nos liberta, é que nos livra. Em nome de Jesus Cristo, que essa palavra seja uma palavra edificante, uma palavra de instrução, uma palavra de avivamento, que nós possamos aprender como Daniel, que nós possamos aprender como Daniel. Eu vou fazer uma oração da fé agora. Minha mão já está ungida com óleo precioso da unção. Eu farei uma oração daqueles que estão dentro da cova do leão com medo, sem saber o que fazer. Senhor meu Deus, amado Pai, que seja a Tua mão aqui, Pai, poderosa, Pai, que eu sou apenas um instrumento, meu Senhor. Que eu diminua, Senhor, que o Senhor cresça, meu Pai. Senhor, que nós sejamos, Pai, perseverantes, Pai, fiéis como Daniel foi, Senhor. A fidelidade, meu Deus, salvou ele, Pai, salvou Daniel. Que a nossa fidelidade, Pai, que a nossa fé, Pai, aumente a cada dia, Senhor, para que a gente consiga continuar perseverando, para que a gente saia, Pai, dessa dificuldade, meu Senhor, desse cenário, Pai, que os homens perversos colocaram, Pai, os Teus filhos aqui, Pai. Tudo é permissão, meu Pai, tudo é Tua permissão direto do Teu reino, meu Senhor. Mas eu sei que o Senhor pode tirá-los da cova dos leões, meu Pai, porque o Teu nome ainda faz milagre, o Teu nome afasta as trevas, o Espírito Santo de Deus ainda ministra aos nossos corações, acendendo a esperança do Teu Espírito, para que a gente possa sair, meu Senhor, dessa dificuldade. E eu creio, Senhor, e profetizo na vida, Pai, dos Teus filhos aqui, Pai, usando, Pai, a minha mão ungida, Pai, que após, Pai, a oração, meu Deus, muitas pessoas serão libertas, muitas pessoas sairão da cova do leão, muitas pessoas serão vitoriosas, Pai, e contarão testemunho público, em nome de Jesus Cristo, assim eu declaro, amém. Amém, povo de Deus, que essa palavra ajude a fortalecer o teu coração, e que todos fiquem com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.